Obrigado, Senhor, pela graça de um novo dia. Como é bom estarmos vivos, como é bom sermos amados por Ti. Esse dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim, mas repita com fé, repita com autoridade. Este dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse dia vai ser uma bênção. Em Teu nome, Jesus. Nós já consagramos esse dia a Ti. Nos primeiros momentos, nas primeiras horas desse dia, nós consagramos a Ti, Jesus, o nosso dia, tudo que nós vamos viver, cada pessoa que a gente vai encontrar, que nós iremos encontrar, cada tarefa que nós iremos fazer, tudo isso nós consagramos agora ao Teu nome, Jesus, a Ti. Proteja-nos nesse dia, Senhor. Proteja-nos contra as línguas caluniosas. Proteja-nos nesse dia, Senhor, contra as pessoas falsas, invejosas, ciumentas. Proteja-nos, Senhor, dos perigos de assaltos, de acidentes, de ladrões, de mal-entendidos, de roubos. Proteja-nos, Senhor, contra a ação das tentações, em Teu nome, os espíritos que querem nos tentar para nos tirar do Teu caminho, Jesus. Proteja-nos no Teu nome. Contra as insídias do maligno, Senhor, proteja-nos. Contra as palavras malditas que amaldiçoam, proteja-nos. Dos acidentes, Senhor, proteja-nos. De tudo aquilo que venha contribuir para o nosso mal, proteja-nos, Jesus, em Teu nome. Retira do nosso caminho nesse dia tudo que não é Teu, tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos tira da Tua presença, Senhor. Retira do nosso caminho. Nós já invocamos, Jesus, o Teu sangue precioso sobre todo o nosso dia. Nós invocamos o Teu sangue, Jesus, sobre tudo que nós vamos fazer. Que o Teu sangue nos proteja, que o Teu sangue nos cubra, que o Teu sangue nos livre do mal, que o Teu sangue abra as portas da nossa alma, Senhor, para a Tua obra. Sim, Senhor, a nossa alma nessa manhã está como uma terra seca, uma terra seca, ressequida. Já nessa manhã, Jesus, derrama sobre nós agora o orvalho do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nos abençoar, nos encher, nos batizar agora nessa manhã. Vem, Espírito Santo, iluminar as nossas ideias. Nos dê a Tua criatividade, a Tua inspiração. Vem nos conduzir no nosso trabalho. Vem nos libertar das mentiras que vêm presentes em ideologias, em vídeos, em conteúdos que recebemos. Nos dê visão espiritual, Espírito Santo. Nos dê audição espiritual. Vem abrir os nossos olhos para a vontade de Deus, para o que é certo nesse dia. Batiza-nos nessa manhã, Espírito Santo. Inunda o nosso coração. Inunda a nossa mente. Vem e nos enche agora com Seus dons, Seus carismas, Seus ministérios, Espírito Santo. Venha nos dar a profecia de Deus para esse dia. E liberta-nos, Espírito Santo, de tudo que nos impede de ouvir a Deus. Que este seja um dia no qual nós estejamos sempre na presença de Deus. Que nós saibamos ouvir a Deus nesse dia. Vem nos libertar, Espírito Santo, da surdez espiritual, da cegueira espiritual. Nos faz ouvir a Deus. Que essa pessoa agora, nesse carro, nesse metrô, nesse ônibus, no trabalho, em casa, ainda na cama, no banheiro, que ela agora escute a voz de Deus, porque Deus quer falar com essa pessoa agora. Que ela escute a atitude que ela precisa tomar ou não tomar, o que ela precisa fazer ou deixar de fazer. Fala com ela agora, Espírito Santo. Talvez essa pessoa que está vivendo uma vida tão distante de Deus, em pecado mortal, convence-a agora, Espírito Santo, que ela precisa voltar para Deus,
que ela precisa abandonar essa situação de vida que a deixa num estado no qual a graça de Deus não a pode proteger. Porque quando nós estamos em estado de pecado, nós saímos da área de proteção da graça de Deus e nos expomos ao mal. Convence essa pessoa agora, Espírito Santo, que o maior bem que ela pode ter é a comunhão, é a amizade com Deus. Vem, Espírito Santo, fala com essa pessoa agora, fala com esse filho, com essa filha. Eu rezo agora, Espírito Santo, por essa pessoa que tem depressão, que já acordou triste, que não quer sair dessa cama. Liberta essa pessoa agora, Espírito Santo, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, desse desejo de morte. Liberta essa pessoa, Espírito Santo, que sofreu essa traição e que acordou agora. O esposo não está do lado, a esposa não está mais aí, a dor no coração, a revolta, a mágoa. Liberta essa pessoa que acordou triste porque ela perdeu há pouco tempo o esposo ou a esposa, está viúvo, viúva, ou perdeu um filho, perdeu alguém importante. Essa pessoa que está em um outro país, longe, se sentindo tão triste, tão vazia, tão sozinha. Liberta agora, Senhor. Quantas pessoas já acordam tristes? Liberta agora em Teu nome, Jesus, dessa tristeza. Enche esse coração de alegria. Talvez esse filho ou essa filha, Senhor, não dormiu bem. Foram tantos sonhos ruins. Essa pessoa com esse transtorno de ansiedade, Senhor, a cabeça dela não para durante a noite. Ela gasta mais energia quase que dormindo do que acordada, de tanto que ela sonha, de tanto que ela se bate. Cura, Senhor, essa pessoa, em Teu nome, Jesus, dessa ansiedade desordenada, dessa hiperestimulação mental. Nem dormindo a mente dela para, Senhor. Liberta, mostra para essa pessoa que ela tem que mudar alguns hábitos, deixar o café, diminuir, deixar tanto estímulo, tanta luz, tanta tela. Mas ela acordou hoje, Senhor, destruída, cansada, ela não dorme direito, Senhor, ansiedade. Ela já acordou preocupada com o futuro, preocupada com a conta para pagar, preocupada com o filho, preocupada porque ontem à noite aconteceu algo ruim. Ela e o marido não estão bem. Essa pessoa, Senhor, que está se sentindo tão sozinha, essa pessoa idosa, não tem ninguém que a visita, os filhos moram longe, estão sempre tão ocupados. Tira essa solidão desse coração. Visita essa pessoa, Senhor, queria tanto ter se casado, concretizado o seu estado de vida, a sua vocação, acordar do lado de alguém que ama, mas até hoje não realizou e acorda sempre se sentindo frustrada, frustrado, não amada. Cura esse coração, Jesus. Essa pessoa, Senhor, atormentada na mente, liberta agora em Teu nome, Jesus, desses pensamentos de culpa, de autocondenação, de escrúpulo. Liberta essa mente, Jesus. A pessoa tem perdido a batalha na mente, Senhor. O mal muitas vezes tem triunfado na mente dessa pessoa. Reconquista, Espírito Santo, em nome de Jesus, os territórios na mente dessa pessoa que foram perdidos para o mal, para a tentação, para a impureza. Eu consagro a mente dessa pessoa a Ti, Jesus. Liberta essa mente de todo pensamento de morte, de toda a influência do mal. Proteja essa pessoa, Senhor, durante todo esse dia, Senhor. Que durante todo esse dia, Senhor, ela seja coberta, Jesus, pelo Teu nome. Que ela seja coberta, Senhor, pela proteção, intercessão, presença dos santos anjos, a intercessão de Maria. Que durante todo esse dia, Senhor, essa pessoa seja coberta pelo Teu sangue. Que o mal não a atinja. Que o mal não a atinja. Essa pessoa, Senhor, que está trabalhando num ambiente tão difícil, Senhor. É um ambiente, Senhor, pesado. Essa pessoa está trabalhando, Senhor, num ambiente de cobrança, Senhor, de culpa. Um ambiente onde as pessoas condenam uma a outra, falam mal, estão querendo puxar o tapete uma da outra, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, puxando o tapete uma da outra nesse ambiente de trabalho, está pesado. Essa pessoa acorda triste, sabendo que tem que ir para lá. Mas Jesus, antes dela entrar nesse ambiente de trabalho, cubra com Teu sangue, proteja, que o mal não a veja nesse ambiente pesado. Que o Teu nome seja a vitória dessa pessoa, que as pessoas não a enxerguem, as pessoas más, que ela seja guardada. Eu rezo por esse médico, proteja-o nesse hospital, nessa UTI, essa enfermeira, esse motorista, Senhor.
saindo para dirigir, o dia inteiro dirigindo. Proteja-o nas estradas. Rezo por esse motoboy, essa motogirl que está dirigindo, Senhor, hoje, a moto o dia inteiro. Proteja nas estradas. Eu rezo por esse professor, por essa professora, esse açougueiro, essa pessoa que trabalha como diarista, essa pessoa que trabalha como gari, esse empresário, esse patrão que tem vários funcionários. Eu rezo por ele agora, por ela. Eu rezo, Senhor, por esse sacerdote, esse missionário, esse pastor, essa pessoa que está ao teu serviço, esse senhor bispo. Rezo por esse músico, esse produtor musical, videomaker, administrador, contador. Tantas profissões eu poderia dizer aqui, mas o Senhor sabe o que essa pessoa faz. Autônomo, vendedor, lojista. O Senhor sabe qual é o ambiente de trabalho dela. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa o seu trabalho, Senhor. Abençoa o seu dia. Que já nessa manhã ela seja cheia do Teu Espírito e protegida pelo Teu nome e abençoada por Ti. Como diz, Senhor, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Filho, filha, a misericórdia do Senhor se renova sobre você agora. A misericórdia dele a cada manhã se renova. Mantenha a sua mente, as suas emoções, seu coração nesse dia centrado em Deus. Procure ouvir a Deus. Eu sinto que Deus vai falar com você. Já está falando e vai falar ainda mais nesse dia. Escute e obedeça. Quem obedece a Deus não erra. Quem obedece a Deus é feliz. O Senhor te ama. Ele é a tua força. E Ele vai te proteger. Se em alguns momentos desse dia voltarem a acontecerem momentos de tensão, de angústia, de provação, invoca o nome de Jesus. Vai dizendo: Jesus, meu Senhor, me ajuda. Jesus, eu te amo. Vai dizendo o nome de Jesus. Pela oração você vai vencer. O milagre vai acontecer. Receba agora essa bênção que sela tudo que o Senhor realizou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre o vosso dia, cada detalhe desse dia, guardando-vos, livrando-vos do mal, e selando tudo que o Senhor fez aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, querido filho, querida filha, se você é novo, nova aqui, inscreva-se agora no meu canal, canal do Padre Adriano Zandoná. Ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa a sua curtida nesse vídeo, também o seu comentário. Aqui nos comentários, deixa o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar, tá bom? E compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Envia para que mais pessoas sejam abençoadas e recebam e façam essa oração de proteção espiritual todas as manhãs. Um abençoado dia para você. Você é um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. E esse dia vai ser uma benção. Deus está reservando coisas maravilhosas para você no dia que se chama hoje, pois as misericórdias dele já se renovaram sobre você. Creia. Estudou e separou aqui 10 hábitos que você e eu precisamos cultivar para enfrentar e vencer a ansiedade. Repita depois de mim: 10 hábitos que eu preciso cultivar para vencer a ansiedade desequilibrada. Diga para quem está do seu lado: escuta com atenção. Porque veja bem, isso aqui é fruto de observação. O livro que dá tema para esse acampamento é o livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no ano passado. E o padre estudou muito para fazer esse livro e tem atendido pessoas. Então, isso aqui é fruto de estudo e de observação pastoral prática. Pode ajudar muito você. Primeiro passo importantíssimo, primeiro hábito importantíssimo para você lutar contra a ansiedade, vencer a ansiedade. Já mudando o tema então, entrando no tema do acampamento que nós encerramos com essa missa. Importantíssimo, eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, escrevi isso no livro anterior também, Como Controlar e Vencer a Santidade,
Como controlar e vencer a ansiedade. Desculpa, santidade a gente não tem que vencer, a gente tem que conquistar, né? Primeiro passo, primeiro hábito. Você precisa cultivar o autoconhecimento. Mas veja bem, não é qualquer autoconhecimento. Eu dizia na homilia ontem, quem está acompanhando pela TV não viu porque não foi transmitida, mas eu dizia que só Deus pode revelar a nós mesmos, na oração, a raiz mais profunda dos nossos transtornos, que às vezes nem a ciência, nem um terapeuta consegue identificar. Por que você tem essa ansiedade? Às vezes você faz terapia e você não descobre, você não sabe de onde vem. Então o autoconhecimento vem de uma vida de oração, dizia Santa Catarina de Sena. Vem de uma vida de oração e de uma observação atenta para as suas raízes. Por exemplo, eu dizia na pregação hoje cedo que a gente tem que diferenciar transtorno de ansiedade de característica de temperamento. Tem pessoas, e eu me incluo nessas, que são agitadas de natureza. Quando eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, observando meu pai, meu sobrinho, minha irmã, olhando o jeito deles, eu falei, como é que eu quero ser calmo? Como é que eu vou ser calmo tendo um pai assim, uma irmã assim, né? Sabe, aqueles italianos, não, coisa que faz, meu pai se vai viajar no outro dia, 7 da manhã, 4 da manhã está acordado, né? Arrumando as coisas. Então, é uma característica de temperamento, né? Atento com as coisas, agitado, se vai 5 pessoas comer em casa, compra comida para 10, sabe aquela coisa, né? É um pouco do jeito dele. Então, não tem como eu querer ser uma pessoa, né? Assim, que para morrer de repente demora 6 meses. Não vou conseguir ser, não é? Não vou conseguir, por quê? Porque é uma característica de temperamento. Eu tenho essa característica um pouco mais agitada, mas isso não quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade. Só que, conhecendo a minha natureza, conhecendo o meu temperamento, eu acho que o estudo dos temperamentos é muito importante. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso, tem vários conteúdos bons sobre isso, né? Conhecer os temperamentos, como eles se manifestam, né? Os 4 principais temperamentos. Você tem que se conhecer, por quê? Porque muitas vezes você está ficando ansioso e desenvolvendo um transtorno, porque você não entendeu como você funciona, como a sua cabeça funciona. Talvez você tenha um temperamento melancólico, por exemplo, tende a remoer as coisas. E quando acontece uma coisa, você vai remoendo e fica com aquele sentimento de vingança, aquela coisa. É próprio do seu temperamento, mas você tem que reagir. Você tem que transformar aquilo em oração. Talvez você tenha que conversar com alguém. Ou talvez se você é uma pessoa mais colérica, brava, tudo te irrita e quando as coisas não saem como você quer, você se agita e não dorme. Você tem que se conhecer. Conhecer a sua genética também. Eu falei aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, aquilo que a gente traz no pacote genético, né? Por exemplo, coloquei aquela pesquisa famosa que comprova que muitas pessoas que têm na sua combinação ali genética, cromossômica, aquele famoso cromossomo 15, tem uma predisposição genética para desenvolver transtornos, como o pânico, por exemplo. Geneticamente. Não é que a pessoa tem e vai desenvolver. Ela vai precisar passar por um estresse, por um trauma, enfim, um ritmo de vida, né? Que traga à tona. Mas ela tem uma disposição genética, então ela tem que se conhecer. Tem que se observar, tem que rezar para Deus ajudar você a lidar com você mesmo. Porque, gente, a gente é tão pobre que a gente precisa que Deus nos ajude a lidarmos conosco mesmos, a lidarmos com as nossas fraquezas, a nos conhecermos. Por exemplo, eu estava falando de amar a Deus. Se Deus não te capacitar a amar a Deus, você não vai conseguir amar a Deus. Se Deus não capacitar você a ter um amor sincero para com Ele, você não vai conseguir. Então é preciso pedir a Deus, rezar, viver uma vida de oração, para que Ele ilumine o seu entendimento, para que você entenda como você funciona. E para que você se respeite. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento fleumático, que precisa daquela calma, daquele espaço de silêncio, de ficar com ela mesma. Se essa pessoa começar a marcar 3 compromissos toda noite, ela vai ficar com transtorno de ansiedade. A cabeça dela funciona diferente, ela precisa se respeitar. Entender como funciona a sua cabeça. Primeiro passo para vencer a ansiedade. Segundo passo, e sobre isso nós temos falado, segundo hábito, nós temos falado aqui, a gente precisa promover aquilo que é chamado de desintoxicação dos sentidos. A desintoxicação dos estímulos excessivos. É o que eu falava na pregação hoje. Menos tela e mais contemplação. Ficar pelo menos um tempo do dia e nos finais de semana sem mexer no celular, sem estar na rede social, fazer o jejum de dopamina que eu escrevi ali no livro, né? Sem ficar com tanto estímulo, porque os nossos sentidos estão sendo hiperestimulados, é tela, é música, é TikTok, é isso, é aquilo, é série. Aí chega na hora de dormir, a sua cabeça não para, porque está processando todos os frames, as imagens, tudo que você viu ao longo do dia.
Então precisa ter desintoxicação dos sentidos. E tem tanta gente que está viciada no celular, que a pessoa não consegue ficar uma hora. Quem vê, pensa que a pessoa vai receber uma mensagem do Biden falando que vai atacar a Rússia, né? Eu não posso deixar meu celular. Mas o que é, meu filho? Você é diplomata? O que você é tão importante? A menina tem 15 anos, não posso, porque eu quero ver. O que você quer ver tão importante? Sabe como você faz para fazer essa desintoxicação? É muito simples. Você respira fundo, 3 vezes, dá 3 pulinhos, coloca o celular, fecha na gaveta e fica 2 horas sem olhar para ele. Pronto. Os 3 pulinhos, respirar fundo é só acessório, tá? O essencial é colocar na gaveta e fechar. É só firula. Você precisa se desintoxicar, gente. Nós estamos numa sociedade intoxicada. Quem aqui é enfermeiro, ou já viveu, ou médico, ou já viveu uma intoxicação alimentar, sabe o que eu estou falando. Quando o seu estômago, o seu intestino está intoxicado, cheio daquele alimento ruim, ele não processa, ele não funciona, tudo em você vai mal. A nossa cabeça está intoxicada. É muita coisa, é muito estímulo, é muita tela. E veja bem, se Deus quisesse que você usasse tanto o seu celular assim, Ele tinha criado você na loja da Apple e não num jardim. Ele criou você num jardim, filho, para mostrar que você precisa contemplar a natureza, que você precisa ouvir os passarinhos. Esses dias eu estava com um adolescente, não vou falar parente de quem que é, de um amigo meu, andando num lugar, um monte de passarinho cantando. Eu falei, você passou ali, eu falei, você ouviu os passarinhos? Ele, passarinho? Não, tinha passarinho? Mas assim, ó. Né? Eu falei na sexta-feira dos vídeos das crianças viciadas em celular. 3 crianças chinesas, que elas dormindo ali, tinha 2, 3 anos, a criancinha dormindo fazendo assim, ó. Gente do céu. Só que parece que a gente está dependente, né? Tanta gente me fala, padre, eu preciso do meu celular para cuidar dos meus filhos. Como é que as mães cuidavam dos filhos antes, né, gente, do celular? As crianças morriam tudo de fome, né? Como é que as pessoas viviam antes de criar o celular? Os mais jovens que estão aqui, os adolescentes, talvez não podem acreditar. Mas o tio padre vem de uma época que não tinha celular, sabe? Não existia, sério, estou falando. Os mais novos é difícil acreditar, né? E as pessoas viviam, gente. As pessoas sobreviviam. Dá para acreditar que sobrevivia sem celular? Eu sei que é difícil, né? Mas sobreviviam. Então, desintoxicar, menos tela, mais contemplação, contemplar Deus, contemplar o Santíssimo, contemplar a natureza. Faz tão bem deixar o celular em casa e sair um pouquinho para respirar o ar puro, para ouvir o passarinho cantar, para fazer uma caminhada sem celular. Agora, a pessoa, para fazer exercício físico, baixa 15 aplicativos. O melhor aplicativo que funciona é o movimento. Vai correr, vai puxar peso, vai fazer uma coisa que você gosta, mas deixa o celular um pouquinho, não é? Terceiro hábito, e eu não vou adentrar tanto esse agora, porque eu fiz a palestra das 11 horas totalmente sobre isso, que é a oração, né? Na palestra das 11h15, eu trouxe toda a teologia da oração, a partir de Santo Tomás de Aquino, os tipos de oração, a súplica, a adoração, né? A dulia, a hiperdulia, a contemplação, a meditação. Mas você precisa rezar. Sobretudo o rosário, você precisa rezar. O rosário é uma arma poderosíssima contra a ansiedade, eu dizia cedo e repito. Você oxigena o seu cérebro, você foca, e é bom que o faça meditando ali os mistérios de cada terço, né? De cada dezena, melhor dizendo. Então não vou adentrar tanto. Quarto hábito para vencer a ansiedade. E aqui eu estou vendo, todo mundo faz. Estou olhando aqui. Exercício físico. Tem gente aqui que só está malhando o pânceps. Só esse que cresce, né? O resto está tudo diminuindo, o pânceps. Mas você sabia que o sedentarismo, isso é provado cientificamente. Eu estava vendo uma pesquisa sexta-tarde, que o sedentarismo, ele é ansiogênico por si só. Ele é gerador de ansiedade. E o quanto bem, se as pessoas fizessem, por exemplo, 4 vezes por semana uma caminhada de meia hora, sem celular, por exemplo, num lugar, um parque, se possível, onde tem a natureza, isso, olha, você não tem noção quanto que isso ajudaria a reduzir a ansiedade. Sabe? É muito importante, pode parecer, como eu dizia cedo, balela, mas são essas pequenas coisas, gente, que vão mudando para o mal ou para o bem a nossa mente, o funcionamento emocional, psicológico e espiritual da nossa vida, sabe? Então, atividade física, uma academia, faça alguma coisa. Tem gente que é assim, que é 8 ou 80, né? Nunca malhou, já vai para a academia, quer levantar 100 quilos, né? Aí fala, ai padre, eu não sei, comecei a treinar, me machuquei. Também, começa fazendo uma coisa que você consiga.
Melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Tem gente que é só o perfeito. Eu quero ir lá e correr 5 horas por semana. Não, meu filho, faz uma caminhadinha, vai, começa com humildade, mas faz alguma coisa, né? Quinto hábito para você vencer a ansiedade. E esse eu falei um pouco na pregação cedo e vou repetir. Que é aquilo que a ciência chama, presta atenção que isso é importante, chama de desenvolver no cérebro a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Neuroplasticity, eles falam muito disso, né, nos Estados Unidos, os grandes pesquisadores. A plasticidade neural nada mais é do que você ensinar o seu cérebro a funcionar de maneira diferente. Por exemplo, quem está na ansiedade tem o costume, né, a pessoa ansiosa tem o costume de ter uma mente muito negativa. Pensamentos muito catastróficos, vai dar errado, ai meu Deus do céu, eu vou sair na rua, vou escorregar numa casca de banana, vai vir um trem, vai passar na minha cabeça, aquelas coisas, claro, eu estou exagerando, né? Mas tem pessoas que têm, a ansiedade nos leva a essa predisposição negativa, a gente vai ficar sempre com aquela coisa, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. O que é a neuroplasticidade? É você transformar os seus pensamentos, ou seja, é você começar, como eu dizia na pregação da manhã, louvar mais a Deus, olhar mais para o que Deus está fazendo, rezar mais a oração de louvor e tirar esse pensamento negativo, substituir por pensamentos de louvor, por palavras de louvor, por palavras positivas. Me perdoe, mas tem gente que só fala coisa negativa. Ai, não vai dar certo, ai, eu sou muito feio, ai, não presta, não vai dar certo, não vai acontecer. Isso aí vai gerando, sabe, um pensamento que gera um sentimento e que gera uma atitude. Então é preciso mudar, ser pessoas mais de louvor, pessoas que louvam mais, pessoas que são menos negativas, que se prendem menos no negativo, sabe? Treine o seu cérebro para através da neuroplasticidade. O que quer dizer neuroplasticidade? Quer dizer que o nosso cérebro está sempre aprendendo coisas novas, incorporando novos aprendizados, incorporando novos jeitos de ver. E às vezes quando você está muito tempo na ansiedade, você viciou o seu cérebro a ser negativo e a ser acelerado. É preciso desviciar, treinar diferente. Pela contemplação, pela oração, pelo rosário, pelo louvor, pela palavra de Deus diária, como eu falei ainda há pouco, né, que nos leva a amar Deus sobre todas as coisas. Sexto hábito, esse aqui também todo mundo aqui faz, eu já senti, só de olhar aqui, sobretudo esse lado aqui assim, ó, percebi. Evite, aliás, a palavra é a seguinte: mude a sua alimentação. Provado cientificamente, coisas que são extremamente ansiogênicas, alimento com muito açúcar, alimento fast food, carboidrato de rápida absorção, né? A famosa farinha branca, isso tudo gera ansiedade. O álcool, tem gente que quer combater a ansiedade bebendo, é a pior coisa que você faz. Pior coisa, por quê? Porque o álcool aumenta a glicose no seu sangue e aumenta o pico de ansiedade depois. Ele vai aliviar na hora, mas depois você vai perder o sono, vai ter um sono ruim e a ansiedade vai aumentar depois. Cachaceiro. Escapou, gente, foi mal. Tem coisa que a gente pensa e não tem que falar, né? Mas falei, escapou. Cachaceiro sem vergonha, para de beber. Eu preciso relaxar. Quer relaxar? Vai correr. Se prepara para a meia maratona, você vai ver. Além de perder esses pneus que está sobrando aí, a ansiedade vai embora, né? Ou vai rezar, melhor ainda. Eu preciso. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, depois não sabe por que essa cabeça não para. Fica enchapando o coco aí, né? Sei não. Vamos lá. Sétima hábito para você vencer a ansiedade. E esse é muito importante. Provado cientificamente. Tudo que o padre está trazendo aqui, eu li de coisas de fato que são consistentes. São pesquisas científicas que comprovam isso aqui. Para você vencer a ansiedade, você precisa superar o perfeccionismo excessivo. Olha só, tem uma pesquisadora chamada Sarah Egan, da Universidade de Curtin em Perth, na Austrália. E ela é especializada em perfeccionismo, distúrbios alimentares e ansiedades. Olha o que ela disse: a tendência perfeccionista tem sido associada a inúmeras condições clínicas: depressão, automutilação, transtorno de ansiedade social, agorafobia, toque, compulsão alimentar, anorexia, estresse pós-traumático, síndrome da fadiga crônica, insônia, colecionismo, dispepsia, dores na cabeça e todos os transtornos associados à ansiedade e até mesmo tendência suicida. A mulher estuda isso por anos, é PhD. Esse perfeccionismo, a pessoa que quer controlar tudo, e tudo tem que ser na minha cartilha, sabe? No fundo, isso é um pouco de orgulho também,
de entender que eu não sou Deus. Tinha um professor de latim que você poderia fazer a prova perfeita. Ele chegava em você e falava assim, ó, você tirou 98, porque 10 só para Deus. Deus o tenha, falecido já. E é verdade, 10 só para Deus, você não vai ser perfeito em tudo, não é? E esse fardo de cobrar de você mesmo uma perfeição, eu tenho que cozinhar perfeito, meu cabelo tem que estar perfeito, a minha vida tem que estar perfeita, o meu salário tem que ser o melhor. Isso é um fardo que gera ansiedade, porque o seu cérebro está sempre no estado de alerta. Eu tenho. Calma, você não precisa de tanta coisa assim. Você pode relaxar. E olha só, essa mesma pesquisadora dizia que o perfeccionismo acaba se tornando uma maneira autodestrutiva de viver. Ele é baseado numa ironia, porque cometer e admitir erros é essencial do desenvolvimento, da aprendizagem. Então quem não aceita os próprios erros não cresce. Porque como você cresce? Errando, tentando de novo, caindo, levantando, né? Então esse é o 7º hábito que a gente tem que vencer, o perfeccionismo, que a gente tem que vencer para de fato vencer a ansiedade. 8º hábito, organize-se. É provado cientificamente que a pessoa que não se programa, que é desorganizada, ela tem a tendência a desenvolver, muito mais tendência, proporção assimétrica para desenvolver transtorno de ansiedade. É aquela pessoa, já dei esse exemplo aqui esse tempo atrás e repito, tem médico às 8, sabe que demora 20 minutos para chegar no médico, sai de casa às 7h50, colocando a cueca na cabeça, meia na orelha, aí chega no sinal fechado, dá um murro no volante. Filho, sinal fecha, por que você não sai antes? Existe vermelho, amarelo e verde, né? Sempre existiu e vai existir, né? Então, organização, se programar, não é se programar negativamente, querendo controlar tudo, porque isso pode gerar até mais ansiedade, mas se programar minimamente, sem ser inflexível, claro, né? Porque imprevistos acontecem, mas se programar, ter organização, ter rotina. Nosso cérebro precisa de rotina, sobretudo quem está lutando contra a depressão e a ansiedade, precisa tentar ter rotina, como o Daniel ensinou ontem, pregação do Daniel tão boa, do psicólogo Daniel, que é consagrado da Canção Nova, dormir mais cedo, na hora certa, o que todo mundo aqui faz, né? Todo mundo, claro. Sim ou não? Se eu ouvi assim, se não, né? 9º hábito que você precisa ter para vencer a ansiedade. Diante do fluxo de informação que a gente recebe, que no mundo de hoje a gente recebe muita informação, sim ou não? Presta atenção, diante do fluxo de informação, seja filtro, não esponja. Repita comigo, seja filtro, não esponja. Porque tem gente que é assim, está ouvindo lá a notícia, explodiram uma bomba lá no Himalaia. A pessoa vai absorvendo, vai ficando com medo. E vai absorvendo, e vai vendo só desgraça, né? Qual é o seu programa preferido? Cidade Alerta. Meu Deus do céu. Né? Por isso que você está calmo, né? Transtornos de ansiedade, né? Esses dias eu vi um rapaz de Angola, perguntaram para ele estava num podcast, né? Um africano que mora no Brasil, qual era a imagem que você tinha do Brasil? Tiro para todo lado, porque lá em Angola, ele fala com sotaque português, lá em Angola nós estávamos a assistir apenas Cidade Alerta. Né? Entendi, né? Ele falou que chegou no Brasil e viu que não é assim, graças a Deus, né? Mas seja filtro o que você vê. Não fique vendo só notícia ruim. Não seja esponja que absorve, a esponja absorve tudo. Que vem e entra. Seja filtro. Eu vi na internet. É que nem um padre amigo meu falando que viu uma mudança na internet, que o Papa tinha falado. Falei, onde você viu isso? Eu vi num site lá, o nome do site acho que era banana de pijama, coisa assim, né? Falei, legal, né? Se fosse o site do Vaticano, né, padre? Tinha nada a ver com o que ele estava falando, né? Por quê? Porque não é filtro, é esponja, absorve tudo. Seja filtro, não esponja, diante das informações, diante dos estímulos, diante dos programas de televisão. Não é todo programa que você tem que ver, não é toda série que você tem que ver. E 10ª atitude para você vencer a ansiedade, essa é interessante. Entenda bem o que eu vou falar. A 10ª atitude é a seguinte: não esteja disponível o tempo todo. É claro que o sentido da nossa vida é servir, mas a gente tem que ter limite. Porque você pode ver até nas histórias, nos arcos narrativos dos super-heróis, por exemplo. Os super-heróis entram em tanta confusão por estar disponível o tempo todo, né? Se eu te dar uma notícia, você não é super-herói. Ou Mulher Maravilha. Você que está achando que é o Batman aí, viu? Sai dessa. Você não é super-herói.
E claro, existem exceções, a mãe de uma criança pequena, né? Tadinha, 24 horas por dia e mais até. Mas você tem que aprender a não estar disponível o tempo todo, porque você não é Deus. 10 só para Deus, você é 98, olha lá. Então você não é indispensável. Quanta gente, a pessoa se mata, não dorme direito para cozinhar para os filhos, para fazer isso. Aí vai, a mulher morre de infarto, o marido arranja outro, nem lembra dela. É isso que você quer para a sua vida? Se cuida, mulher. Se cuida, rapaz. Você não é insubstituível, você não é super-herói, você tem que se cuidar. Não esteja disponível demais, sempre. Respeite os seus limites. Eu dizia na sexta e repito, às vezes a gente acha que falar fulano é limitado é um xingamento, mas não é um xingamento, porque Deus nos criou com limites. E toda vez que você desrespeita os seus limites, você paga caro. Respeite os limites do seu descanso, do seu sono. Claro, não seja um preguiçoso, mas respeite os seus limites. E as pessoas valorizam muito mais a gente quando a gente não está disponível o tempo todo, sabia? Porque a pessoa que é disponível o tempo todo vira arroz de festa, né? Ninguém valoriza, não, isso aí. Pega lá, você já percebeu? A pessoa que está muito disponível, se tem uma notícia ruim, já começa dando para aquela pessoa que é mais disponível, que é mais legal, né? Às vezes tem que ser um pouco chato, viu, para sobreviver, né? Tem uns que já conseguiram, né? Já entraram na fila da chatice umas 10 vezes, não precisa. Mas você que não está tão chato ainda, às vezes você tem que ser, né? Claro que ninguém, nesse caso aqui na igreja, eu estou dizendo de outros lugares, né? Que não tem ninguém assim. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de legal que essa pessoa tem. Pessoa animada, pessoa de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, gente? Você que está assistindo agora pela TV, ou que ligou a TV no meio da homilia, esse é o acampamento da libertação da mente ansiosa. Por isso que o tema que o padre está falando é esse, né? Para só te contextualizar, nós estamos encerrando. Gente, muita informação, graças a Deus, nesses 3 dias de acampamento, mas assuma o seu processo, caminhe lado a lado com Deus, ame a Deus de todo o seu coração, e Ele vai te tirar desse fosso, desse labirinto. E tenha consciência, você não está sozinho. E você não vai resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. Calma, é um passo de cada vez. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque mais oração, que você vai ver que Ele mesmo vai te conduzir nesse processo. Amém? Eu quero convidar você. Quero convidar você a levantar os seus braços agora. E diga depois do Padre: eu quero te amar, Senhor. De todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu entendimento. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Purifica o meu amor humano. Purifica o meu amor humano. Me liberta dos apegos. Me liberta dos apegos. As pessoas, as coisas. Purifica minha mente. Purifica minha mente. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Para que eu te ame de verdade. Para que eu te ame de verdade. Para que eu dê o meu melhor para ti. Para que eu dê o meu melhor para ti. O melhor do meu tempo. O melhor do meu tempo. O melhor dos meus recursos. O melhor dos meus recursos. O melhor do meu amor. O melhor do meu amor. Jesus, eu te suplico. Jesus, eu te suplico. Derrama sobre mim agora. Derrama sobre mim agora. O poder do Teu Espírito Santo. O poder do Teu Espírito Santo. Libertando a minha mente. Libertando a minha mente. Libertando as minhas emoções. Libertando as minhas emoções. Libertando os meus sentimentos. Libertando os meus sentimentos. De toda ansiedade desordenada. De toda ansiedade desordenada. De todo transtorno. De todo transtorno. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Na minha mente. Na minha mente, no meu coração, na minha alma, vem Espírito Santo, és bem-vindo aqui, vem ordenar o meu amor, vem ordenar os meus pensamentos, vem ordenar os meus sentimentos. Vem ordenar os meus sentimentos. Vem desacelerar a minha mente. Vem desacelerar a minha mente. Vem, Espírito Santo, me coloca na sintonia de Deus, da oração, da contemplação, da vontade de Deus para mim. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Consagro a Ti a minha vida.
Consagra-te a minha vida. E peço, cura-me profundamente. Peço, cura-me profundamente. Liberta-me do que está na raiz. Liberta-me do que está na raiz. Da minha ansiedade. Da minha ansiedade. Da depressão. Da depressão. Toca os membros da minha casa. Toca os membros da minha casa. Que estão sofrendo com ansiedade. Que estão sofrendo com ansiedade. Com os transtornos. Com os transtornos. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos, Espírito Santo. De toda tendência de morte. De toda tendência de morte. Nos batiza agora. Nos batiza agora. Nos dê a graça de ter nesse momento. Nos dê a graça de ter neste momento. O encontro com Jesus, nosso Senhor. O encontro com Jesus, nosso Nós Senhor. precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. E com seus braços. Espírito E com Santo. seus braços. Espírito E com Santo. seus braços. Espírito E- Santo. 15 minutos de oração, de combate espiritual, de batalha espiritual. Deixe essa oração rolando, tocando várias vezes, seguidas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, você que está viajando, para que essa bênção, essa libertação, essa vitória no combate espiritual, na batalha espiritual, se estabeleça também no ambiente da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, para que essa graça atinja todas as áreas do seu ser e da vida dos seus. Nós vamos começar essa oração fazendo a armadura do cristão. Uma oração linda que está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba proclamá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Obrigado, Senhor, por esse versículo tão forte, essa oração tão forte, esses versículos que nos introduzem no combate espiritual. Jesus, Tu és o vencedor de todas as batalhas. Vem vencer em nós, vem nos salvar, vem nos libertar. Jesus, que a Tua vontade aconteça em nós, porque a Tua vontade é sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Vem, Senhor, nos libertar. Vem de fato nos preparar para a guerra, para o combate. Dai-nos o poder da Tua cruz, Jesus. Dai-nos o poder do Teu nome, Jesus. Dai-nos o poder, Senhor, da Tua graça. Dai-nos, Jesus, como escudo a fé. Dai-nos o poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus. Venha nos levantar de toda prostração espiritual. Pelo poder do Teu nome, Jesus, venha e nos liberta agora de toda prostração espiritual, de todo desânimo. Liberta-nos agora de toda depressão, de todo desespero, de toda vontade de morrer.
toda procrastinação e preguiça, de todo vício adquirido. Vem nos libertar, Jesus, do vício da pornografia, da impureza, do adultério, da bebida, da fornicação. Vem nos salvar, Jesus, de tudo aquilo que rouba a nossa paz, que compromete a nossa salvação. Senhor, nós queremos vencer a batalha espiritual, o combate espiritual. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha, Jesus. Vem nos ajuda, Senhor, nos coloca em ordem de batalha. Senhor, nos ajuda a vencer a batalha, Senhor. Pai eterno, nos dê força. Jesus Cristo, nos dê poder. Senhor, nos ajude a vencer sem esmorecer, Senhor. Sem esmorecer. Há muitos filhos e filhas rezando comigo agora, Senhor, que estão cansados, que estão abatidos, que não conseguem mais lutar. Vem, Senhor, e liberta essa pessoa, Senhor. Liberta essa pessoa, Senhor, de toda essa prostração, esse desânimo. Senhor, nos prepara para o combate, nos coloca em pé, Senhor. Nos coloca em pé. Nos liberta da prostração. Falaram coisas ruins de nós, fomos traídos, coisas ruins aconteceram, mas nós escolhemos confiar em Ti e nós não vamos voltar atrás. Nós confiamos no Teu poder. Sim, Senhor, nos capacita, nos dá as armas no combate espiritual, nos faz pessoas de oração e de fé, nos dá coragem para confessarmos os nossos pecados, para nos arrependermos, para rompermos com o mal. Que nós não vivamos no pecado, em estado de pecado, porque aí a sua graça tem dificuldade de nos alcançar por nossa culpa, por nossa negligência. Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para identificar quando o inimigo está nos tentando, quando ele está tentando nos colocar para baixo, nos desanimar. Não nos deixe esquecer, Senhor, que através do sangue de Cristo, do Teu sangue derramado na cruz, nós nos tornamos filhos e por isso estaremos sempre seguros da Tua presença. Sim, Senhor, desenvolva os frutos do Espírito Santo em nós, para que a gente possa Te agradar em tudo, Senhor, em tudo. Nosso Deus e Pai, eu Te peço que o Senhor fortaleça o nosso coração, esteja ao nosso lado durante todas as nossas lutas. E se nós formos derrubados, Senhor, que nós nos levantemos com a certeza de que o Senhor não nos abandonou. Não deixa, Senhor, a tentação do inimigo, os maus pensamentos minarem a nossa fé. Acenda a chama do Teu Espírito no nosso coração, porque nós somos mais fortes contigo, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o inimigo é um homicida, é um mentiroso desde o princípio, que não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos livre de cair nas armadilhas do inimigo, nas mentiras, nos afaste das mentiras dele e guarde o nosso coração, a nossa mente, a nossa família de todo ataque do inimigo, Jesus, em Teu nome. Toma conta de nós e nos ajude a sempre caminhar, Senhor, pelas veredas da Tua verdade, Senhor. Senhor, eu Te louvo, Te agradeço pela Tua bondade e peço a Tua constante proteção. Sei que nós não somos merecedores disso, Senhor, mas nós Te louvamos. Nós Te louvamos porque mesmo assim o Senhor nos guarda o tempo todo. Não permita, Senhor, que o inimigo nos aflija com acusações, mas nos ajude a lembrar todos os dias que o sangue do Cordeiro, o Teu sangue, nos limpou e justificou, que por isso nós podemos vencer todas as batalhas que surgirem, Senhor, diante de nós. Por isso nós Te entregamos agora as nossas dúvidas, preocupações, problemas e medos, Senhor, nas Tuas mãos, que nós sabemos, Senhor, que muitas vezes no combate espiritual, a arma que o inimigo mais usa é semear a dúvida, a incredulidade no nosso coração. E essa dúvida vai gerando ansiedade, preocupação exagerada, medo. Essa dúvida vai nos prostrando, essa dúvida vai fazendo com que os nossos olhos se desviem do Senhor. Essa dúvida vai nos confundindo. Então, Senhor, arranca toda a semente de dúvida da nossa mente, do nosso coração, de incredulidade, para que estejamos firmes na batalha espiritual, no combate espiritual. Eu creio que o Seu poder, nós cremos que o Seu poder é maior do que qualquer batalha, Senhor, do que qualquer ataque do inimigo. Por isso, Jesus, nos guie, nos dê visão e clareza
para que a dúvida não tome conta de nós. Nós pedimos isso em Teu nome, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, maior do que qualquer força que nos tente derrubar. Mas também nós sabemos que haverão momentos de fraqueza, Senhor. Por isso eu clamo, nós clamamos, nos ajude a manter sempre os olhos fixos em Ti, Senhor. A crer em Ti, a termos os olhos fixos em Ti e não nos nossos problemas, Senhor. Que nós não nos foquemos nos nossos problemas, mas que nós confiemos somente no Senhor. Somente no Senhor. Que nós saibamos, Senhor, confiar em Ti. Confiar em Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Nós sabemos que a batalha é grande, mas que o Teu poder é maior. O Teu poder é maior. Vem nos libertar, Senhor. Vem nos dar as armas poderosas no combate. Vem, Senhor, fazer verdadeiramente a Tua graça acontecer em nós. A Tua graça acontecer na nossa vida, no nosso coração. Nós sabemos que vivemos todos os dias, Senhor, uma guerra espiritual. Mas nessa guerra nós não estamos sós. Temos o Senhor para nos defender. Vem nos defender, Deus, nesse combate de cada dia. Senhor, eu peço, envia os Teus anjos, Senhor. Envia os Teus anjos agora para encherem a nossa casa. Envia os Teus anjos, Senhor, para encherem esse ambiente no qual a gente está. A casa, o carro, o estabelecimento comercial. Que os Teus anjos venham guerrear por nós, Senhor. Que os Teus anjos venham guerrear nesse momento. Venham nos defender, Senhor, nesse combate. Por favor, Senhor, envia os Teus anjos poderosos. Envia, Senhor, os Teus anjos a defender-nos, para defender-nos no combate espiritual. No combate espiritual. Para que nós não caiamos, Senhor, nas tentações do inimigo. Para que nós não caiamos, Senhor, nas insídias do mal. Liberta-nos das falsas amizades. Liberta-nos daqueles que nos desviam de Ti, Senhor. Liberta-nos daqueles, Senhor, que nos tiram do Seu caminho. Nós cremos no Teu poder. Cremos na Tua graça. Cremos na Tua unção, que sempre está sobre nós. E nós oramos com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos com a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, sabendo que a força da Tua palavra é o que nos conduz. Reza agora com o Salmo 60. Senhor, Tu sacudistes nossa terra e nela abristes fendas. Pedimos, repara as brechas, pois a terra estremece. Foste severo conosco, Teu povo, e nos fizestes beber um vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantastes uma bandeira aos que Te temem, um ponto de abrigo em meio às batalhas, aos ataques. Agora livra, Senhor, o Teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por Teu poder. Deus em Seu santuário prometeu: com alegria medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cedro. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ajuda-nos contra os inimigos, Senhor, pois todo socorro humano sem o Senhor é inútil. Mas, com o auxílio de Deus, nós realizaremos grandes feitos,
pois Ele vai esmagar os nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por esse salmo de guerra, de batalha espiritual. Esse salmo lindo, Senhor, que nos ajuda a rezar esse combate, Senhor. Esse combate tão grande. Mas nós estamos alicerçados em Ti, Jesus. A nossa força é o Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso poder. E nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual, nós vamos rezar também com o Salmo 90, ou em algumas traduções 91, que é um salmo profundo também, de batalha espiritual. Se você está com a sua Bíblia, reze agora com esse salmo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem confio. É Ele que te livra do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobre com suas plumas, sob suas asas encontras refúgio. Sua fidelidade te é um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que caminha ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que salmo lindo, Senhor. Obrigado. Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, nos liberta de todo mal. Seja nosso abrigo e proteção. Fortalece-nos no combate espiritual, na batalha de hoje, de cada dia. Não nos deixe desfalecer, perdoe os nossos pecados e nos levanta de toda prostração. Que nós continuemos empenhados, Senhor, batalhando, lutando, nos empenhando para viver a batalha espiritual de cada dia. Tira os nossos olhos, Senhor, dos problemas. Tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que é ruim e foca os nossos olhos apenas em Ti, Senhor. Foca os nossos olhos apenas no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Que nós não sejamos fixados nos nossos problemas, que nós não fiquemos olhando só a obra do inimigo, mas que nós sejamos pessoas de louvor. Faz de nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres de louvor, homens e mulheres que se levantam para enfrentar a batalha contra esse mundo mal, contra as ideologias, contra as forças que querem destruir a família, contra as forças que querem destruir a identidade humana. Segundo o que o Senhor criou, nos levanta e nos fortalece no combate espiritual, Senhor, para sermos testemunhas da Tua luz dentro de casa, para sermos testemunhas do Evangelho, para vivermos a pureza, a castidade nos nossos pensamentos, sentimentos e desejos, para vivermos de fato a Tua palavra. Não queremos, Senhor, ser cristãos fajutos, não queremos, Senhor, ser pessoas falsas, não queremos, Senhor, ser pessoas que não vivem a verdade. Nós queremos viver a verdade, nós não queremos viver um cristianismo medíocre, uma vida medíocre. Nos fortaleça no combate espiritual, Jesus, em Teu nome. Põe os Teus anjos conosco, coloca a Virgem Maria intercedendo por nós, que nós sejamos soldados fiéis a Ti, guerreiros que não desistem e que não desanimam no combate, mas que nós lutemos todo dia, Senhor, usando as armas da fé, da oração, da confiança em Ti, e que nós sejamos mensageiros Teus, servos Teus, soldados Teus, Senhor, em meio a esse mundo mal. Nos fortaleça, nos encha com Teu Espírito, nos dê as armas espirituais, Senhor. Usa de nós, Senhor, usa de nós, perdoa os nossos pecados, reconstrói a nossa história em Teu nome, Jesus. Nós Te aceitamos como Deus e Senhor. Vem, nos levanta, nos liberta a nossa casa, a nossa família em Teu nome, Jesus, e nos faz úteis, instrumentos eficazes na Tua mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que desça sobre vós
sobre a água que vós apresentais, exorcizando essa água, e que permaneça para sempre também sobre vossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você, amado filho, amada filha, a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, o padre vai rezar. E também se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa sua curtida nesse vídeo para que o YouTube mostre essa oração para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações aqui no canal para você saber sempre que entrarem conteúdos novos por aqui. E manda o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas façam essa oração, recebam esta oração, tá bom? E também eu convido você, encorajo você a escolher uma playlist do meu canal aqui e a deixar tocando, rolando aí para abençoar a sua casa. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas orações. Deixa tocando por horas, abençoa a sua casa, sua família, seu ambiente de trabalho, sua viagem. A playlist dos clipes está muito bonita também. Eu posto também no canal a homilia de hoje, a cada dia, né? Você pode todos os dias ouvir reflexão sobre o Evangelho de 7, 8 minutos para abençoar o seu dia também, tá certo? Deus ilumine você, ilumine você, ilumine você.